Abemos Treineiro! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui é o Manu. Antes de eu começar a falar sobre o novo treinador do Santos, se inscreve aí no canal, ativa as notificações, deixa o like já para fortalecer o nosso vídeo. E bora para o assunto, que é um assunto que muito nos interessa, muito interessa a nação santista. O Santos finalmente tem um novo treinador. Aliás, eu ousaria dizer que o Santos finalmente tem um treinador, porque o Santos não teve treinador nesse segundo turno do Campeonato Brasileiro. Odair Hellmann é o novo treinador do Santos. Ele vai ser o treinador do Peixão na temporada de 2023 até o final do ano. Eu vou ler aqui para vocês a nota que foi postada pelo Santos nas suas redes sociais. Odair Hellmann é o novo treinador do Santos. Ele foi anunciado na tarde desta quarta-feira pelo presidente Andrés Rueda e pelo coordenador esportivo Paulo Roberto Falcão. Ele tem 45 anos, foi auxiliar técnico na conquista do ouro olímpico para a seleção brasileira em 2016. O novo comandante do time santista estava no Al Wasl de Dubai, nos Emirados Árabes, e o contrato com o Peixe vai até o final de 2023. Cara, eu honestamente fiquei feliz com a notícia, tá? Já vou partir para análise, vou dar uma dissecada aqui na carreira dele. Eu que acompanhava já o trabalho do Odair quando ele era treinador do Inter e do Fluminense. Ele fez trabalhos interessantes, então vou falar um pouquinho sobre esses trabalhos. Eu não sei muito bem qual foi o... Eu pesquisei, obviamente, sobre o trabalho dele nos Emirados Árabes. Posso falar a respeito de números, mas eu não vi os jogos. Então, é uma análise mais genérica quando chegar no Al Wasl. Mas, de qualquer jeito, eu fico feliz. O Odair Hellmann, ele, que apesar de ser nascido em Santa Catarina, ele vem da Escola Gaúcha de Futebol, que é uma escola que produz bons treinadores de futebol, treinadores vitoriosos, no caso, como o Felipão, o próprio Mano Menezes, o Tite, Renato Gaúcho, que eu acho que não é gaúcho, mas, enfim, é gaúcho. E é um bom treinador. E produziu também o Odair Hellmann. O Odair Hellmann, ele foi treinador das categorias de base do Internacional, tá? Ele tem duas categorias de base do Inter. Ele, como postado na nota do Santos, foi auxiliar técnico do Rogério Micali durante as Olimpíadas de 2016, Olimpíadas nas quais o Brasil ganhou a medalha de ouro, a primeira medalha de ouro olímpica da seleção. Ele treinou interinamente o time do Inter em 2017, acho que por 1 ou 2 jogos, e assumiu em 2018. No time do Inter ele faz uma campanha muito interessante, tá? Ele chega a ficar mais de 20 meses no comando da equipe, acho que é 1 ano, 10 meses e alguns dias, sendo o treinador mais longevo em 40 ou 50 anos, não lembro exatamente. Em 2018 ele leva o Inter à 3ª colocação do Campeonato Brasileiro, e aí em 2019 ele é vice-campeão gaúcho, chega nas quartas de finais da Liberta, perdendo para o Flamengo do Jorge Jesus, aquele timaço do Jorge Jesus, perde o primeiro jogo por 2-0 fora, e o segundo jogo termina em 1-1. Ele também leva o Inter até a final da Copa do Brasil, perde a final da Copa do Brasil para o Atlético Paranaense, e eu acho que isso acaba fazendo com que ele saia do time, mas ele sai do Internacional com o time na 6ª colocação do Campeonato Brasileiro, tá? E o aproveitamento dele em jogos, eu até anotei aqui, ele faz 116 jogos, sendo 61 vitórias, 27 empates e 28 derrotas, o que dá mais de 60% de aproveitamento, o que é muito bom. Em termos de esquema tático, nessa primeira passagem pelo profissional do Inter, o Odair ele gostava mais de jogar no 4-3-3. Ele gostava muito de utilizar esse esquema tático, também variando para o 4-3-1-2 e para o 4-2-3-1. Esse esquema 4-2-3-1 ele começa a utilizar mais na sequência da carreira dele. Depois da passagem dele pelo Internacional, ele vai para o Fluminense. Ele chega no Fluminense ganhando a Taça Rio, em cima do Flamengo, do Jesus, e aí ele perde a final do Campeonato Carioca pro mesmo Flamengo do Jorge Jesus, o que não é nenhum demérito, né? Aquele time do Flamengo do Jorge Jesus, eu acho que ele só perdeu as finais do Mundial pro Liverpool e a da Taça Rio para o Fluminense do Odair. Ele é eliminado na Sul-Americana logo na primeira eliminatória pelo União La Calera. Ele empata um jogo em casa em 1-1, empata o segundo jogo fora de casa em 0-0, aí é eliminado
pelo critério de saldo de gols, perdão, pelo critério dos gols fora. Cai na Copa do Brasil para o Atlético Goianiense na quarta eliminatória, ganhando o jogo em casa por 1-0 e perdendo fora por 3-1. Termina o Campeonato Brasileiro na quinta colocação, levando o Fluminense para a pré-Libertadores, o que mostra um avanço. Ele chega com o time na Sul-Americana e deixa o Fluminense com o Fluminense na pré-Libertadores, e ele deixa o Fluminense porque chega uma proposta dos Emirados Árabes, e ele havia anunciado que caso chegasse uma proposta boa, ele ia sair. No Fluminense, como eu disse, ele começa a jogar mais no 4-2-3-1, vira o esquema principal dele, e por lá ele faz 50 partidas, sendo 24 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Um aproveitamento de 56%, um aproveitamento bom, muito bom. Quer dizer, não é maravilhoso, mas é um aproveitamento positivo, assim, positivo. Não à toa ele chegou em quinto no Campeonato Brasileiro. No Al-Wassel, eu não sei exatamente, eu não vi os jogos do Al-Wassel, mas eu sei que ele foi semifinalista do Campeonato Emiradense da temporada 2021. Ele continuou com o esquema principal, ele começa com o esquema principal 4-2-3-1, só que ele volta em determinado momento a utilizar muito o 4-3-3, tá? Então talvez a gente espere esse tipo de variação tática do Odair Hellmann no Santos, entre 4-3-3 e 4-2-3-1. O que é interessante, né? Ele deixou o Al-Wassel depois de 1 ano e meio no comando do clube, fez 60 jogos, 22 vitórias, 19 empates, 19 derrotas. Não é lá uma mega campanha, mas ele teve mais vitórias do que derrotas, então já é melhor do que os nossos treinadores anteriores. E também vamos combinar que eu acho que o maior motivador para ele ter ido para os Emirados Árabes foi o financeiro, né? Tem toda uma questão de adaptação da língua, da cultura. Eu não julgo muito ele por essa passagem. Espero que ele volte cheio de vontade de fazer o Peixão alçar voos altos no ano de 2023. Tenho certeza que ele é muito mais capacitado do que Lisca e Odair Ribeiro. Não seria minha escolha, obviamente. Eu iria atrás de outros nomes, inclusive de fora do Brasil, Vojvoda. Quem acompanha o canal sabe da minha preferência pelo Tata Martino, que é treinador da seleção mexicana e fica livre no final do ano. Mas o Odair Hellmann, que já vinha sendo cogitado há algum tempo, eu não acho que é uma má escolha. Eu acho que é uma escolha, por exemplo, melhor do que Barbieri, bem melhor do que Barbieri, porque é um treinador que, enquanto esteve no Brasil, fez trabalhos competitivos. Seus trabalhos no Brasil foram competitivos. Ele sai do Inter depois de uma sequência, acho que de 4 jogos sem vitória, no qual o Inter ainda estava em sexto, mas era pelo medo que o Inter tinha dessa sequência se prolongar e o Internacional perder a vaga para pré-Libertadores ou para Libertadores, não sei. Mas ele deixa o time com o Inter na sexta posição, com vaga na pré-Libertadores, se eu não me engano. Então ele foi competitivo durante toda a sua passagem aqui pelo futebol brasileiro, chegou em decisões, disputou títulos, é verdade, não ganhou nenhum título de maior expressão, só a Taça Rio, que é meio que o segundo turno do Campeonato Carioca, mas foi vice-campeão carioca, foi vice-campeão gaúcho, foi vice-campeão da Copa do Brasil, e treinador novo, ele precisa mostrar isso, ele precisa chegar. Ele precisa mostrar que chega e que disputa títulos e que faz times competitivos. E isso o Odair Hellmann mostrou. Espero de coração que ele mostre isso aqui no Santos. Não vou fazer nenhuma crítica negativa a ele, isso aí a gente deixa para fazer quando começarem a surgir os defeitos e falhas, que vão surgir. A gente vai ter do que reclamar do Odair, não vai ser um mar de rosas, obviamente, mas eu prefiro receber ele de braços abertos e com esperança de que ele faça um trabalho melhor do que Lisca e Orlando Ribeiro, até porque fazer pior do que isso, por favor, né? O que vocês acharam dessa contratação? O que vocês esperam do Odair Hellmann no Santos? Acabei de deixar minha opinião aí para vocês e repito, acredito que ele pode fazer o Santos fazer um 2023 consideravelmente melhor do que os 2 últimos anos da equipe, que é o que a gente espera, né? A gente está cansado de sofrer. Deixa a sua opinião aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, por favor, para fortalecer. Bem-vindo, professor Hellmann. Professor Hellmann, a gente já postou na Santos Mil Grau o meme. Uma maionese treinando o Peixão, onde já se viu. Mas é isso aí, bem-vindo, professor Hellmann, e que seja muito feliz, tomara que a gente volte a disputar títulos e que a gente volte a ver o Peixão no seu devido lugar,
que é na elite do futebol brasileiro. Beleza? Aguardem os próximos vídeos. E é isso aí. Pra cima deles.